A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 6. Do versículo 6 ao versículo 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim o texto. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu acabei de vir de uma pregação abençoada feita lá pelo pastor Cleidson na Igreja Batista ali em Cavalheiro, pastoreada ali pelo pastor Enoque. E ele pregou nesse texto falando sobre a graça restauradora de Deus. Quando nós olhamos para o contexto aqui do capítulo 9, a gente vai ver que Jonatas era muito amigo de Davi. O pastor falou lá isso. E tanto Saul como Jonatas morreram, mas Davi havia feito uma promessa para ele. O interessante é que a promessa de Davi foi que cuidaria dos seus. Né? Então, diante da morte de Saul, né, foram para uma guerra com os filisteus, morreu Saul, morreu Jonatas. Alguns anos depois, por volta aí de uns 15 a 20 anos, né, datas aí aproximadas, Davi já rei, Davi lembra, né, Davi procura um servo chamado Ziba, né, que era um servo, e procura perguntar a ele se havia algum descendente de Jonatas, porque Davi não sabia. E ele diz, não, tem Mefibosete, né, que é paraplégico, está morando numa cidade, Lodebar, uma cidade distante, isolado, está lá. E Davi manda chamá-lo. Interessante é que dentro da pregação do pastor, ele vai abordar a questão da graça restauradora de Deus e do tempo de Deus para acontecer essa restauração, que isso é muito importante. Mefibosete passou grande parte da vida dele, nesse período aí, ele passou anos da vida dele na miséria, talvez até mendigando, pedindo, era um aleijado. Eles não tinham terras, não tinham nada. Ele estava sendo cuidado por um servo que tinha uma família, tinha seus filhos. Imagine a situação que não estava esse povo, porque eles tiveram que fugir, não levaram nada com eles. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, ele não deixa de cumprir as suas promessas. E esse foi o ponto-chave da pregação do pastor Gleidson. Deus não deixa de cumprir sua promessa. O salmista vai dizer que ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, ele vai dizer, pode uma mãe, ainda amamentando o filho do seu ventre, o abandonar? Pois mesmo que essa o abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. E Deus, no tempo dele, Deus tocou no coração de Davi, trouxe à memória a Davi a promessa que ele fez a Jonatas, e ali Mefibosete foi chamado à casa de Davi, e ali a sua vida foi restaurada. É no tempo de Deus, meu irmão. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. O nosso problema é que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Às vezes é necessário esperar um tempo, e às vezes esse tempo é longo, de sofrimento, de dor. Quando eu vou lá para Números, se eu não me engano, Josué, capítulo de número 14 ou 16, se eu não me engano, onde narra lá quando Caleb
chega a ter Josué e vai lembrar Josué da promessa que Moisés havia feito a ele, de que ia entregar umas terras a ele. O interessante é que Caleb vai dizer, 45 anos se passaram da promessa de Deus para a minha vida, e eu estou aqui como que ainda há 45 anos atrás, com toda a força para lutar por essa terra. Caleb esperou 45 anos, mas ele tinha convicção de que no tempo de Deus, Deus ia cumprir a sua promessa, e cumpriu. Caleb conquistou a promessa. Mefibosete, a vida dele foi restaurada no tempo de Deus. E alguém que estava na miséria, estava em uma situação miserável, passou de um dia para o outro, de uma hora para outra, da providência divina, passou a morar no palácio, a comer junto com o rei. Passou a ser uma pessoa rica, recebeu todas as terras de seu pai de volta, passou a ser uma pessoa próspera. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós precisamos passar por um momento, por um deserto, para que a conquista possa vir lá na frente. Deus faz isso, às vezes, para nos tratar, para trabalhar conosco, para trabalhar a nossa vida, para que nós possamos até valorizar aquilo que Ele tem para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está à espera, esperando uma promessa de Deus, pode ter convicção de que Ele vai cumprir. Espere no tempo de Deus. Ele trabalha como e quando Ele quer. Não é no meu e no seu tempo. Não importa em que situação nós estejamos, Ele pode restaurar a minha vida e a sua vida. Da mesma forma que Deus restaurou a vida de Mefibosete, da mesma forma que Deus restaurou a vida de Mefibosete, filho de Jonathan, Ele também pode restaurar a sua vida. Esperei com paciência no Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fique na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que Deus cumpre as suas promessas. E no tempo dele, a graça restauradora dele virá sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe.